O mercado das indústrias de nutrição de ruminantes vem tendo, nos últimos anos, muitas mudanças nas suas formulações por conta do aumento dos coprodutos nas indústrias. Porque antes só existia casquinha de soja, torta de algodão. Agora, o mais comentado agora é o DDG e o WDG. Doutor Monteiro, do que se trata essa matéria-prima? DDG, D de dried, seco, é um produto resultante da fermentação do grão de milho para a produção de álcool e posteriormente seco. O DDG é assim e o WDG é a mesma coisa, só que ele não é seco, fica como produzido antes de secar. Ele tem cerca de 70% de umidade. Doutor, e como que esse produto, ou esse DDG ou esse WDG, eles são fabricados pela indústria? O processo é o seguinte, Carol. A indústria recebe o milho, moe esse milho vai para uma dorna de fermentação, ele é fermentado, depois de fermentado, ele vai sofrer uma centrifugação, onde separa a parte sólida da parte líquida. Essa parte líquida é destilada para produzir o álcool e a parte sólida vai ser seca ou não. Se for seca, produz o DDG, se não for seca, produz o WDG. A diferença entre um produto e outro é o grau de umidade. Enquanto o DDG tem cerca de 13, 14% de umidade, o WDG tem 70% de umidade. Então o WDG deverá ser utilizado no máximo em uma semana, porque depois de uma semana ele vai sofrer uma fermentação indesejável e então o produto não vai se prestar mais à alimentação animal. E o DDG pode ser utilizado para fabricação de ração, de proteinado? É um produto comum, como um farelo de soja, como um farelo de algodão. Ele pode ser armazenado e utilizado nas rações todas. O senhor acha que isso pode influenciar no mercado do grão? Sem dúvida nenhuma, graças a Deus. Porque vai haver uma demanda muito maior por grão. Porque quem vai utilizar o grão? A indústria de ração para frango, para suíno e para bovinos, a indústria que vai fabricar o álcool. Então, o leque de utilização do grão vai aumentar. Consequentemente, vai aumentar a demanda. Nós estamos prevendo um aumento da demanda nos próximos anos, cerca de 10 milhões de toneladas de milho, só para a produção de álcool. E isso é muito interessante, porque cada vez que nós produzimos mais álcool aqui, produzimos mais DDG aqui, nós vamos utilizar esse coproduto e o álcool aqui dentro do Brasil, não havendo necessidade de que esse produto seja exportado e que haja um comprador lá fora para utilizar o que nós produzimos aqui no Brasil. O senhor tem noção da fabricação, da rentabilidade da utilização do milho para a produção de etanol? Pois é. Essa produção do etanol a partir do milho gerou uma coisa muito interessante. Ele criou o que nós chamamos de usina flex, que trabalha uma parte do ano, mais ou menos de abril a novembro, utilizando cana-de-açúcar, e a partir de novembro até o início da próxima safra de cana, ele vai utilizar o grão. Então, isso faz com que a usina possa trabalhar durante todo o período do ano sem interrupção. E com uma vantagem, enquanto uma tonelada de cana produz cerca de 70 litros de álcool, uma tonelada de milho produz cerca de 400 litros de álcool. A cana vai deixar o resíduo bagaço, que hoje é utilizado para geração de energia na usina, mas só para a usina. Enquanto que o milho vai gerar um resíduo que é o DDG ou WDG, que no caso do DDG, se ele for seco, vai produzir cerca de 250 quilos de DDG por cada tonelada utilizada. Então, isso viabiliza toda a utilização do milho e do sorgo como matéria-prima para fabricação de álcool. Qual que é a vantagem e as desvantagens da utilização do DDG
em questões financeiras e em questões também nutricionais? Essa é uma pergunta muito interessante, pelo seguinte, questão financeira. O DDG pode ser produzido um DDG com 40% de proteína, muito próximo de um farelo de soja. Então ele vai concorrer com o farelo de soja. Eu posso então pressionar o meu fornecedor de farelo de soja, porque eu tenho uma matéria-prima que concorre com ele. Existem outras vantagens, por exemplo, na parte nutricional. Na parte nutricional, quando eu vou fazer uma ração que eu preciso de uma proteína de maior qualidade, o DDG vai ter uma qualidade muito próxima de um farelo de soja que me permite chegar a essa ração diminuindo a quantidade de farelo de soja e mesmo diminuindo a quantidade de milho que eu utilizava na ração, porque ele vai substituir uma parte do milho também. Então é um produto excepcional. Nós estamos aqui hoje para informar que a Nutroeste vem fazendo estudos na nossa parte técnica sobre a utilização do DDG e nós reconhecemos que ele é uma fonte de matéria-prima importante, já que nós podemos substituir parte do milho e dos farelos proteicos. Por isso, nós estamos utilizando o DDG em alguns dos nossos produtos, observando sempre, né, Dr. Monteiro, claro, os níveis de inclusão que esse produto... O nível de inclusão é muito importante que você observe para não fazer nada errado. Tá certo. E nós viemos aqui falar também que nós já temos alguns clientes que utilizam o DDG e o WDG, né, doutor? Sim. No Mato Grosso, por exemplo, nós temos um cliente bastante grande utilizando o WDG próximo à usina de produção de álcool. Há 2 anos que ele está utilizando e os resultados estão maravilhosos. Nossa equipe técnica e comercial está pronta e preparada para atender você que quer utilizar o DDG ou o WDG. Obrigada. Muito obrigado. Espero ter contribuído para o conhecimento de vocês.